Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina, esse guia confiável que nos ajuda a entender a Palavra de Deus, nos ajuda a nos familiarizarmos mais e mais com a Palavra de Deus. Agora deixa eu te dar uma dica. Em relação à lição da Escola Sabatina, nós precisamos ter algumas ações em relação a esse manual aqui. O primeiro é ter a lição, é preciso ter a lição. Segundo, estudar diariamente a lição. O terceiro é colocar em prática, praticar aquilo que nós estamos aprendendo no guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. O quarto item é compartilhar aquilo que nós aprendemos com as outras pessoas. Dessa maneira, sem dúvida nenhuma, mais do que apenas conhecer, nós seremos praticantes da palavra. Maravilha? Preparado para o estudo de hoje? E hoje, tudo a ver, terça-feira, 2 de junho, nós vamos falar sobre uma história muito interessante. Daniel, Nabucodonosor, Babilônia. Tá lembrado dessa história? Legal. Mas antes de entrar na história de Daniel, deixa eu falar uma coisinha que está aqui na nossa lição. Em julho de 2007, um estudioso da Universidade de Viena, fazendo ali os seus estudos sobre um projeto no Museu Britânico, ele encontrou um tablete com uma inscrição do período de Babilônia, lá da época de Nabucodonosor. E nesse tablete tinha um nome. O nome era Sarsequim. Quem era Sarsequim? Sarsequim aparece no relato bíblico como um dos oficiais de Nabucodonosor. E esse relato bíblico está lá em Jeremias, no capítulo 39. Mais uma vez, a história, a arqueologia comprovando a veracidade do relato bíblico. Voltando para a história de Daniel, que história fantástica! Quem não ama e não aprecia a história de Daniel? Daniel, ele foi tirado da sua casa ainda menino, foi para um reino totalmente desconhecido, mas ele tomou uma decisão. Lá em Daniel capítulo 1, verso 8, deixa bem claro, Daniel decidiu firmemente permanecer fiel a Deus. Não importava as circunstâncias ao seu redor, não importava as consequências, Daniel resolveu permanecer fiel a Deus. Uau, que resolução! E essa resolução de Daniel impactou toda a sua longa vida de uma maneira muito positiva. Daniel foi reconhecido pelo rei Nabucodonosor, por Belsazar, por Dario, por Ciro, como um grande líder, como um homem sábio, descrito muitas vezes no relato bíblico como alguém que tinha o espírito dos deuses ou o espírito de excelência. Sabe por quê? Porque Daniel se permitia ser guiado por Deus e não arredava um dedo longe do que estava descrito na palavra de Deus. Ele era firme pelo que era reto, ainda que caíssem os céus. E sem dúvida nenhuma, o que nós mais apreciamos na história de Daniel é que ele foi um instrumento de Deus. Ele foi fiel, a história dele é interessante, mas a vida dele foi um testemunho vivo do poder transformador de Deus, que alcançou muitas vidas. A própria vida do rei Nabucodonosor foi extremamente impactada pela vida de Daniel. Nabucodonosor terminou a vida dele reconhecendo que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Aliás, Nabucodonosor foi convertido pelo testemunho de Daniel e pelas ações de Deus ali naquele momento. Sem dúvida nenhuma, a vida de Daniel tem muito a nos ensinar. E nós podemos ver aqui que em Daniel, no capítulo 7, Babilônia é descrita como um leão de asas. E sabe o que é interessante? Alguns arqueólogos alemães acharam, e nas suas escavações no Iraque, eles acharam resquícios da grandiosa Babilônia. Babilônia era um local fantástico, era um reino que naquela época era insuperável, o seu palácio era espetacular, era tremendamente maravilhoso. 300 templos, 8 grandes portões, a muralha de Babilônia chegava a cerca de 7 metros, 2 carruagens podiam passar juntas em cima da muralha. E o mais famoso dos portões da cidade de Babilônia era o portão de Ixatá. Esse portão foi achado pelos alemães e hoje ele está no Museu de Pérgamo, lá em Berlim. Quando você chegar no Museu de Pérgamo e para você chegar até
o portão de Xatá, que era o principal portão da cidade de Jerusalém. Você passa por um caminho com duas grandes muralhas, uma em cada lado, e ao lado nessas muralhas, leões eram parte da decoração. Sabe o que isso mostra? Mais uma vez, que o relato bíblico está totalmente alinhado com a história. É isso mesmo. E o que isso tem a ver comigo hoje e com você? Porque o livro de Daniel fala da história do mundo, desde Babilônia até o final da história desse mundo e o estabelecimento do reino de Cristo. E se a história de Babilônia é real, como nós podemos comprovar que é real, o restante da história também será real. Já vivemos hoje nos dedinhos do pé da estátua, mencionada no capítulo 2 do livro de Daniel. Muito em breve o reino de Cristo chegará em sua plenitude aqui nessa terra. Nós podemos crer, nós podemos confiar e nós devemos nos preparar para esse momento. Nesse momento agora, feche seus olhos, eleve seu pensamento ao céu, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela história de Daniel, que nos motiva a sermos mais fiéis a Ti em todas as circunstâncias. E obrigado pelas profecias descritas nesse livro, confirmadas pelo relato histórico, pela arqueologia. Assim como a história de Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, de Roma, assim como essas histórias são reais, a história e a vinda do reino de Cristo, do reino eterno, também é real. Queremos crer e nos preparar para esse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.